Esse episódio é um oferecimento de Fileô Baile Safre, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Exalc Lab, medir para gerenciar. Imigrante Tratores, agricultura cheia de possibilidades. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Track and Field Podcast. Eu sou o William Santos, um dos hosts desse podcast. E aqui ao meu lado, o amigo e sócio Gustavo Salvati. Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast. Já aproveito aqui para fazer um convite aí para vocês. Quem não segue ainda o nosso canal aí no YouTube e também no Spotify, dá essa força aí pra gente, para essa mensagem chegar para mais gente. Curte aí o conteúdo, compartilha, que isso aí ajuda a gente na nossa missão aí de levar conhecimento de ponta através aí de entrevistas com pessoas boas e agregar aí para o campo, né, tanto para pecuária de corte e leite, todos que estão envolvidos aí no cenário. E hoje a gente tem a honra, né, de receber um grande amigo nosso aqui, da época de Piracicaba. Contemporâneo de doutorado. É o cara nota 10. Vamos falar hoje de reprodução, que é um tema muito importante. Reprodução, interação, reprodução, nutrição e o grande conceito aí do ciclo da alta fertilidade. E seja bem-vindo, né, ao nosso podcast, Carlos Eduardo Consentini. Acertei? Bom demais, obrigado pelo convite. Olá a todos os telespectadores aí do Track and Field Podcast. É um prazer para mim estar junto com vocês aqui, William, Gustavão, grandes amigos aí da época do doutorado lá na Exalc. E até que enfim saiu esse podcast, né? Estamos aqui para bater um papo gostoso aí e compartilhar um pouco de conhecimento com a turma aí, né? Então, ficamos à disposição, agradeço demais o convite. A honra é minha, acompanho o trabalho de vocês desde sempre e parabenizo pelo trabalho que vocês fazem, seja lá na fazenda, lá no campo, como essa parte de transmissão de conhecimento, né? Via redes sociais, via cursos. A gente tem essa pegada também, isso é muito importante, passar informação de qualidade, o que está dando certo no campo e melhorar a vida da turma lá na frente, né? Então eu que agradeço a possibilidade de colaborar aí com vocês. Show de bola, meu amigo. E se você pudesse comentar um pouquinho inicialmente, para quem não conhece você, um pouco da sua trajetória, até você chegar onde você está hoje aí nessa posição na Global Gen, como que foi a trajetória aí do Dado, desde a graduação aí até chegar no que você está fazendo aí hoje? Bom demais. Bom, eu sou do sul de Minas, cidade de Jacutinga, Minas Gerais. Terra boa. Fica ali divisa com o estado de São Paulo, mas é Minas, é sul de Minas. E com 17 anos passei na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Fui morar lá na capital de São Paulo. Durante a graduação eu trabalhei desde o começo em duas frentes, com nutrição de vacas leiteiras, lá em Pirassununga com o professor Francisco Renaud, no Laboratório de Pesquisa em Bovinos de Leite. Fiz 2 iniciações científicas lá, então experimentos relacionados à nutrição de vacas leiteiras. E durante toda a minha graduação também trabalhei no Departamento de Reprodução Animal com o professor Pietro Baruzelli, em estudos associados à eficiência reprodutiva de gado leiteiro e de corte. E ao final da graduação, eu ganhei uma bolsa do mérito acadêmico da USP e para escolher uma universidade de destino para fazer um intercâmbio de pesquisa. E eu escolhi ir para a Universidade de Wisconsin. Vocês também tiveram participação lá na Universidade de Wisconsin também. E foi um divisor de águas, porque foi lá na Universidade de Wisconsin que eu realmente decidi seguir a trajetória acadêmica, né, de pós-graduação, que já era um desejo, mas fazendo esse intercâmbio de pesquisa, esse desejo aumentou ainda mais. E lá eu trabalhei com o professor Paul Frick e o professor Milo Wiltbank, né, que são referências aí na área de eficiência reprodutiva. Paul Frick é bastante extensionista, né, no território nacional inteiro dos Estados Unidos e em outros países. E o Milo, a grande referência na reprodução bovina, né, idealizador do primeiro protocolo de ATF do mundo, o OVSync, junto com o professor Richard Pursley, atual professor Richard Pursley. Na época, Pursley fazia doutorado com o Milo. E nessa época, foi 2015 e 2016, o professor Sartori, da Exalc, estava fazendo um sabático em Madison e conheci o professor Roberto lá, trabalhamos em vários experimentos, e o professor Roberto convidou para fazer um mestrado na Exalc. Então voltei lá de Wisconsin e ingressei no mestrado na Exalc, já trabalhando com programas reprodutivos para vacas leiteiras. Continuei no doutorado,
né, com o professor Roberto. No doutorado tive a oportunidade de voltar para o Wisconsin e ficar lá 2021 e 2022, junto com o Mário novamente, com experimentos, né, pesquisa voltada a fatores que afetam a eficiência reprodutiva, não só relacionado a programas de ATF e manejo reprodutivo, mas aspectos relacionados à nutrição, estresse térmico, problemas de saúde, mudanças de score de condição corporal. Então foi um período que também agregou bastante, né, nessa linha de pesquisa nossa. E ao final do doutorado, eu recebi uma proposta para trabalhar na Global Gen, que é a empresa que eu trabalho atualmente. É uma empresa focada em reprodução de bovinos. Inclusive, ela também foi idealizada pelo professor Mário e pelo professor Pursley. Eles têm um vínculo muito forte com o Brasil. Desde 95 eles vêm para o Brasil, conhecem a indústria aqui, conhecem o sistema de produção, tem várias parcerias com diversos professores aqui e idealizaram a Global Gen para atuar no Brasil. E eu já conhecia a empresa, já fazia vários treinamentos para a Global Gen, colaborei no desenvolvimento dos produtos e dos programas reprodutivos que hoje a gente recomenda e iniciei essa trajetória na indústria em 2022, na Global Gen, e atuo hoje como coordenador técnico, fico sediado em Goiânia atualmente, mas atendo o território nacional inteiro e também alguns países da América Latina, né? Visitando fazendas mesmo, avaliando indicadores, implementando programas reprodutivos eficientes e também colaborando em outros setores da fazenda, né? Melhorias do manejo, etc., que competem a gente, né? Quando competem a gente. E esse é um pouquinho aí da minha trajetória. Bem rica, né, Dadão? Já bastante, múltiplas experiências aí. E eu acho que assim, é um ponto muito crucial, apesar de eu atuar aqui mais na parte da nutrição, a gente sabe que se o animal não estiver reproduzindo, não tem leite, né? A gente precisa aí do parto para ter o ciclo lactacional e a gente tem que estar alinhado, né? Tanto a nutrição quanto a reprodução para conseguir um ajudar o outro, né? Para que caminhem essas duas engrenagens muito bem. O que você poderia dizer inicialmente para o pessoal, que eu acho que é legal, o que são os números que seria bacana para o produtor, para o técnico estar monitorando na fazenda, que são os indicadores aí chave para saber como que está andando a reprodução, para ter um diagnóstico, né? Tipo, como é que eu estou aí, um benchmarking, como é que eu estou aí nessa questão do meu manejo reprodutivo. O que você poderia aí elucidar e que são os principais indicadores aí dentro da pecuária de leite? Esse já é um bom tópico para a gente iniciar a nossa conversa aqui da parte da reprodução, que são os indicadores, né? Você comentou, para a vaca dar leite, ela tem que parir, né? Então, nós temos que emprenhar essas vacas para ela ter o parto e a lactação. Mas não é só emprenhar, ela tem que emprenhar com um intervalo entre partos adequado. E aí a gente já começa a falar de um dos indicadores, que é o intervalo entre partos. Uhum. Então, nós sabemos que para a eficiência reprodutiva, ela afeta a produção de leite de uma fazenda por conta da redução do intervalo entre partos, por exemplo. Então, se a gente pegar uma fazenda que está com intervalo entre partos de 15 meses e reduzir esse intervalo entre partos para 13 meses, por exemplo, nós ganhamos em produção de leite vaca-dia. E a razão para isso é porque, ao aumentar a eficiência reprodutiva, nós colocamos mais vacas no início da lactação no rebanho. Então, nós diminuímos o tal do DEL médio do rebanho, do dias em lactação médio do rebanho. Nós temos mais vacas no início da lactação, que é o período da lactação onde ela é mais rentável. A vaca no início da lactação, a rentabilidade dessa vaca é maior do que vacas no final da lactação. Então, quando a gente reduz o intervalo entre partos, que estava longo, e reduz ele, nós diminuímos o DEL médio do rebanho, isso resulta em mais leite vaca-dia, mais dinheiro vaca-dia, né? Então, aí a gente já conversou de dois indicadores, né? Intervalo entre partos e, por exemplo, o DEL médio do rebanho. E assim, para a gente atingir esse intervalo entre partos adequado, nós temos que ter boa eficiência reprodutiva. Emprenhar o maior número de vacas no início da lactação para que essas vacas atinjam um intervalo entre partos adequado. E a gente tem que implementar estratégias eficientes de manejo reprodutivo para emprenhar essas vacas cedo. E
E tem algumas maneiras da gente medir essa eficiência reprodutiva. E aí entra outros indicadores. Por exemplo, 3 indicadores que a gente olha na rotina das fazendas. Taxa de serviço, taxa de concepção e a tal da taxa de prenhez a cada 21 dias. Esses indicadores, eles são avaliados em termos de manejo reprodutivo em intervalos a cada 21 dias no ano. Lembrando que o ciclo estral da fêmea bovina do livro é 21 dias. Então, eles são avaliados em intervalos de 21 e 21 dias. Então, se a gente pegar um cenário de 21 dias, vamos pegar 1º de outubro a 22 de outubro. E nós temos aí 100 vacas aptas a serem inseminadas nesse período de 21 dias. Quem são vacas aptas a serem inseminadas? São vacas que passaram do período de espera voluntário, que é um outro indicador, que é o período que a fazenda espera para liberar a vaca para iniciar a reprodução após o parto. E são vacas que o produtor quer inseminar, não são vacas de descarte. Se a gente tem 100 vacas e 50 foram inseminadas nesse período de 21 dias e 15 ficaram gestantes, é um exemplo, nós temos aí a taxa de serviço, concepção e prenhez desses 21 dias. Como que elas são calculadas? A taxa de serviço, ela mede a eficiência com que as fazendas dão chance para as vacas emprenhar. Então, mede a eficiência com que a fazenda insemina vacas aptas. Se eu tinha 100 vacas aptas e eu inseminei 50, a taxa de serviço nesse exemplo foi 50%. A concepção, ou a prenhez por inseminação, é uma medida de fertilidade. E ela é o cálculo do número de vacas que emprenharam do total que eu inseminei. Então, se 15 ficaram gestantes de 50 que nós inseminamos, a taxa de concepção desse exemplo é 30%. Perfeito. Mas o que mede a velocidade das vacas emprenharem em intervalos de cada 21 dias é a tal da taxa de prenhez. A taxa de prenhez no leite é o número de vacas gestantes naquele período que emprenharam sobre o total de aptas, que é o mais importante. Se 15 emprenharam e eu tinha 100 aptas, a taxa de prenhez do período é 15%. E a taxa de prenhez também é calculada pela multiplicação da taxa de serviço vezes taxa de concepção. Então, se a gente lembrar do nosso exemplo aqui que está ficando longo, taxa de serviço de 50%, taxa de concepção de 30%, dá os 15% de taxa de prenhez. Então, taxa de prenhez no leite, pessoal, mede a velocidade que as vacas emprenham a cada 21 dias. E é o total de gestantes daquele período pelo total de aptas a emprenharem naquele período, né? Então, a todo momento, os técnicos e no nosso dia a dia, nós estamos avaliando, por exemplo, taxa de serviço, concepção e taxa de prenhez de acordo com estratégias que são implementadas. O objetivo sempre é aumentar a taxa de serviço, aumentar a taxa de concepção. Que dessa maneira eu aumento a taxa de prenhez, eu aumento a velocidade que as vacas emprenham no rebanho e eu atingo o intervalo entre partos que a fazenda quer. E nesse aspecto aí, qual que é a taxa de prenhez que você tem visto, a média das fazendas que você acompanha e a meta? Né? Como que está o rebanho e se isso varia de acordo também com a estação do ano? Excelente. A meta de taxa de prenhez 21 dias para fazendas leiteiras hoje é acima dos 25%. Mas por que é acima dos 25%? Porque se a fazenda atingir uma taxa de prenhez acima dos 25%, ela vai atingir o intervalo entre partos que ela determinou e a maioria das vacas vai estar entrando no tal do ciclo da alta fertilidade que a gente vai comentar aqui. Então, meta de taxa de prenhez é acima dos 25%. Para eu atingir uma taxa de prenhez acima dos 25%, o cálculo que a gente faz e as metas de serviço e concepção que a gente tem é serviço acima dos 65% e concepção acima dos 40%. Se eu tiver serviço acima dos 65%, concepção acima dos 40%, com certeza eu vou ter taxa de prenhez acima dos 25%. Então, meta hoje, para ficar registrado para o pessoal, meta de taxa de serviço em rebanho leiteiro hoje é acima dos 65%,
não que seja fácil atingir, mas ela é uma meta que existe porque nós temos ferramenta para isso e temos inúmeros exemplos de fazenda com mais de 60%, mais de 65% de taxa de serviço. E a meta de concepção média ano é 40% ou mais. Essa é mais difícil da gente atingir, porque concepção, fertilidade, é afetada de forma multifatorial. Nutrição, período de transição, estresse térmico, conforto, genética. Então, concepção acima dos 40, média ano, não é tão fácil, mas é a meta que a gente busca, para ter os 25% ou mais de taxa de prenhez. Entendi. E o que leva essa taxa de serviço não ser 100%? O que é o gap aí? Se eu peguei lá 100 vacas aptas, protocolei a 100, porque eu vi que elas estão aptas, passaram pelo PEV, eu vou inseminar. Por que eu não inseminaria 100? Ótima pergunta, porque daí a gente entra num cenário que às vezes existe dúvida do porquê se a IATF promove ou resulta em 100% de taxa de serviço. E a IATF é uma ferramenta que colabora muito com a taxa de serviço, porque você insemina mais vacas que você não inseminaria por conta de uma falha de detecção de cio, por exemplo. Mas o carro-chefe do uso da IATF e onde ela principalmente ajuda ali a taxa de serviço é o primeiro serviço pós-parto. É esse que você comentou. No primeiro serviço pós-parto, se eu determinei um PEV, por exemplo, de 60 dias, se nós protocolarmos as vacas, né, com o protocolo de IATF iniciar com 50 dias e inseminar todo mundo com 60 dias, pensar num cenário específico desse, a taxa de serviço dessas vacas, nesse primeiro serviço, é 100%. Então, nesse primeiro serviço, a taxa de serviço é 100%. A partir daí, a taxa de serviço, geralmente, ela não é 100%. Por quê? Porque daí existe o intervalo entre inseminações, que ele raramente é 21 dias. Ele só vai ser 21 dias quando a vaca é detectada em cio de retorno, aquela vaca que não emprenhou, é detectada em cio de retorno no dia 21 e é reinseminada. É uma maneira muito rápida de você reinseminar a vaca, detectar ela em cio de retorno. Tem as dificuldades disso. Mas se eu detectar uma vaca em cio de retorno 21 dias depois da inseminação, a taxa de serviço dessa vaca é 100%, por exemplo, nessa segunda inseminação. E existem também ferramentas de sincronização que possibilitam a reinseminação em tempo fixo a cada 21 dias. Para o gado de corte, tem vários experimentos já da Universidade de Wisconsin, do João Paulo Andrade, né, que hoje é professor na West Texas A&M, com um programa que chama Rebreed 21 para vacas de corte. Funciona super bem, vacas ou novilhas de corte. Para gado leiteiro, nós desenvolvemos uma série de experimentos do Rebreed 21 na Universidade de Wisconsin e ainda faltam alguns ajustes para isso dar certo. Então, de forma rotineira nas fazendas, as vacas são inseminadas em algum momento ali pela primeira vez e as que não emprenharem devem ser reinseminadas rapidamente. E a maneira de se reinseminar uma vaca rapidamente é detectar cio de retorno. Aquelas que você não detectou em cio de retorno, elas vêm em algum momento para algum diagnóstico de gestação. As vazias você faz outro protocolo de sincronização e a vaca entra nessa rotina reprodutiva. Entendi. Você comentou no início aí com relação ao intervalo entre partos e DEL. Tem correlação entre esses dois fatores? Por exemplo, intervalo alto, estou com DEL alto na fazenda. E qual que seria mais, se existe correlação de fato, né? Tal intervalo entre partos, DEL médio X. Se existe isso ou não está vinculado, porque se, por exemplo, eu conseguir, mesmo tendo um intervalo entre partos longo, em algum momento do ano eu vou ter um DEL baixo porque concentrou parição. Existe? Sim, esse raciocínio do impacto da eficiência reprodutiva no leite, que é a redução do intervalo entre partos e diminuição do DEL médio rebanho, ele é válido. Você pode fazer contas para determinar isso. Mas só um cuidado que a gente deve ter com essa questão do DEL médio é porque uma série de fatores afeta o DEL médio do rebanho. Por exemplo, concentração de partos. Então, você comentou um pouco mais cedo da questão das estações do ano, né? Sim. Então, na maioria do território nacional, nós temos uma sazonalidade da fertilidade das vacas, consequentemente uma sazonalidade de partos. Pode ser maior ou menor.
né? Então você tem aí uma concentração de partos. Né, se a gente emprenhar a maioria das vacas, vamos dizer, em julho, agosto, setembro, elas vão ter uma concentração de partos lá, se fazer a conta de 280 dias de gestação. Então, em algum momento do ano, o DEL médio ele é afetado por essa concentração de partos. Então, não é só o intervalo entre partos que afeta realmente o DEL médio do rebanho. Um outro aspecto importante é o seguinte: em algum momento eu posso descartar vacas. Então, eu posso analisar o DEL médio do rebanho hoje. Sim. Na semana seguinte, eu descartei vacas que estavam com 380 dias em lactação, ou até mesmo CQ, essas vacas, né? Daí você tem que ver como vai fazer esse cálculo. E aí o DEL médio do rebanho diminui. Então, o DEL médio é afetado por diversos fatores. Perfeito. Um outro aspecto interessante nesse sentido, só para trazer uma informação também relacionada a esses indicadores, é o seguinte. Atualmente, fazendas que têm boa eficiência reprodutiva e alta produção de leite, alta persistência de lactação, muitas vezes a reprodução, o início da reprodução, o PEV, por exemplo, tem começado mais tarde um pouquinho. Nós temos atrasado o período de espera voluntário das vacas, principalmente das primíparas. Porque se nós emprenharmos, por exemplo, uma fazenda muito boa, uma primípara com 85 dias de gestação, ela não vai perder a gestação, ela vai parir. O intervalo entre partos dessa primípara vai ser de 365 dias, vai ser de 12 meses. A hora que eu for secar essa primípara, é comum hoje, vocês sabem disso, fazendas muito boas, secar primíparas com 35 quilos de leite. Então, financeiramente, no caso dessas primíparas, por exemplo, você tem uma oportunidade de começar a reprodução delas um pouquinho mais tarde, para você não secar muito primíparas com alta produção de leite. E em algum momento, isso também vai afetar o DEL médio do rebanho. Porque a fazenda escolheu começar a reprodução mais tarde um pouco. E mesmo que ela tenha boa eficiência reprodutiva, o intervalo entre partos que ela vai atingir vai ser um pouco maior, certo? Sim. E o DEL médio dessa fazenda também pode ser um pouco maior. Mas tá tudo bem com essa fazenda. E só mudou por conta da decisão da fazenda de começar a reprodução mais tarde, por exemplo. Certo? Então tem que ter esse raciocínio também na cabeça. Entendi. É interessante esse comentário aí que você fez, dado que às vezes algumas pessoas não saibam, né? Que a curva de lactação da primípara ela é mais plana do que a curva de lactação de uma vaca multípara, né? Isso se deve porque tá tendo um crescimento de glândula mamária, apesar das células perderem eficiência de síntese, tá sendo colocadas novas células que vão mantendo essa curva de lactação mais plana, né? Esse é um fator aí bem interessante aí que você comentou, da escolha da fazenda, às vezes, adotar um PEV mais prolongado. O que seria esse número aí para a novilha? Vamos dar um passo atrás, vamos voltar no PEV, né? A gente tá falando dele e vamos definir ele, né? Então, período de espera voluntário é o período que a fazenda espera, né, para liberar as vacas para reprodução. É o período pós-parto que as vacas não são inseminadas, em algum momento ela vai ser liberada para ser inseminada e emprenhar novamente. E esse período de espera voluntário, no Brasil, ele gira em torno de 60 dias pós-parto. Então, por volta de 60 dias pós-parto, as vacas são liberadas. Vacas de média alta produção, tá? Gira em torno de 60 dias, de acordo com o banco de dados de fazendas comerciais, inclusive. Mas o que conta? A partir do momento que eu apliquei o hormônio nela ou a partir do momento que eu inseminei? Ótima pergunta. Parto dia 0, certo? Sim. 60 dias é o período de espera voluntário. Então, com 60 dias, o que é o máximo de eficiência que a fazenda deveria ter? Se hoje nós temos uma vaca que está com 60 dias pós-parto, o que é o melhor cenário? Inseminar essa vaca hoje, porque ela está liberada hoje. Entendi. Então, eu tenho que inseminar essa vaca, dar a chance para ela, a primeira chance dela, okay, no final do período de espera voluntário. Bom, como que eu posso inseminar essa vaca? Detectando cio. Tá? Se ela der o cio hoje, eu detectei, eu vou inseminar ela.
Que é o mais improvável. Que aí você depende de uma série de fatores, condição onovulatória, eficiência da fazenda de detectar o cio, etc. Uhum. Mas se eu for fazer um protocolo de ETF nessa vaca, um protocolo de sincronização, é uma combinação farmacológica que sincroniza a ovulação numa janela conhecida, que permite a inseminação artificial em tempo fixo, sem a necessidade de detecção de cio. Os protocolos, geralmente, eles têm aí 9, 10 ou 11 dias de duração. Um protocolo de 10 dias de duração é o que mais a gente usa na rotina. Uhum. Então, se ele tem 10 dias de duração, eu vou inseminar a vaca no dia 10, esse protocolo dessa vaca, que o PEV é 60, ele iniciou no dia 50, pós-parto. Uhum. Uhum. Então, o período de espera voluntário, ele leva em consideração o dia que a vaca tem a chance de ser inseminada, não o início de protocolo. Isso é bem importante, porque isso influencia, inclusive, muitas vezes tem alguns errinhos que a gente detecta porque a fazenda começa o protocolo com 50, mais ou menos 3 dias pós-parto, por exemplo, para inseminar com 60, mais ou menos 3 dias pós-parto. Uhum. Se o PEV do sistema, do software que calcula os indicadores, está 50, a taxa de serviço vai estar alterada. Porque o PEV não é 50. O PEV é mais para frente. O PEV é o dia que a vaca tem a chance de ser inseminada para frente, certo? Beleza. Então, E gira em torno de 60 dias. para multipla. De forma geral, até para primipra mesmo. Aí, o que acontece? Qual que é a janela de oportunidade que existe aí e que está no nosso dia a dia demais? Todo dia nós estamos conversando de PEV nas fazendas leiteiras. O que é a janela de oportunidade que existe? Primeiro, eu posso ou devo inseminar muito antes que 60 dias? Essa é uma pergunta também. Eu já fui direto, comentei de 60 dias com vocês, né? Mas a gente deve inseminar a vaca antes de 60 dias pós-parto? Vaca de média e alta produção. 25, 30 quilos para frente, um rebanho girolando bom, ou apurando para holandês, ou Jersey, vamos dizer. Eu não devo inseminar muito antes de 55, 60 dias. Porque a fertilidade dessa vaca diminui e a perda gestacional dela aumenta. Então, a gente, no gado leiteiro, trabalha com PEV por volta de 60 para frente. Gado de corte, por exemplo, é diferente. O puerpério é diferente. Os desafios do pós-parto é diferente. É normal na nossa rotina, em gado de corte Nelore, por exemplo, protocolar vacas com 30 dias pós-parto para inseminar com 40. Com fertilidade boa. O útero dessa vaca tá ok, na maioria das vezes, tudo certo. No leite, não. Então, qual que é a janela de oportunidade que existe? Alongar o PEV. Ir para jogar mais para frente. Atrasar o PEV. E hoje nós temos fazendas que atingiram boa eficiência reprodutiva e tem uma alta persistência de lactação e alta produção de leite que permite esse atraso no período de espera voluntário. Porque quando que eu vou poder me dar o luxo ou pensar em inseminar mais tarde essas vacas múltiplas ou primíparas pela primeira vez? Quando a minha eficiência reprodutiva está boa. Eu estou emprenhando muito no primeiro serviço pós-parto, que é o carro-chefe da reprodução. Eu estou emprenhando mais de 50% no primeiro serviço. Minha taxa de serviço é boa. Minha concepção nos outros serviços também está boa. Minha taxa de preenche está 25% ou mais. Minha persistência de lactação é muito alta. Opa, peraí. Eu tenho a oportunidade de começar a minha reprodução nas vacas um pouco mais tarde. Então eu vou jogar meu PEV para 70. Peraí. Putz, 47 de média. Primipra voando. Vou jogar o PEV da primipra para 85. Manter o da multipra com 70. Porque a multipra geralmente emprenha menos, então não posso me dar o luxo de começar muito tarde. Então, esse trabalho da decisão do PEV, diariamente a gente faz isso nas fazendas. E existe a oportunidade de você jogar ele para frente, sim. É uma decisão que envolve fatores que eu comentei. A eficiência produtiva em si, concepção do primeiro serviço, persistência de lactação e também qual ferramenta você usa para o primeiro serviço. Por exemplo, se a fazenda utiliza detecção de cio para o primeiro serviço, ela não pode alongar muito o PEV. Porque ela não vai conseguir inseminar a maioria das vacas no final do período de espera voluntário. Porque você tem condição ovulatória, então você já tem vaca que atrasa o primeiro serviço. Você não vai ver cio.
E você tem todas as dificuldades de detecção de cio que existe no rebanho leiteiro. Então, algumas vacas vão atrasar. Então, perdendo tempo nelas. Sua taxa de serviço vai cair. Agora, se eu uso IATF para o primeiro serviço, e eu faço uma rotina reprodutiva semanal, por exemplo, eu sei que eu vou inseminar a vaca no final do período de espera voluntário. Então, isso tem que ser levado em consideração também para alongar o PEV. Né? Então, vamos lá, resumo. Quando que eu vou alongar o PEV, atrasar o PEV? Persistência de lactação boa, produção alta. Eficiência reprodutiva já está redondinha. Concepção no primeiro serviço está lá em cima. E eu uso IATF no primeiro serviço. Esses fatores me dão a oportunidade de atrasar o período de espera voluntário, de começar a inseminar as vacas um pouco mais tarde no pós-parto, certo? Bacana, mas só para a turma não perder, um resumo aí dos indicadores. Primeiro, taxa de prenhez, tentar acima de 25%. Para isso, a taxa de serviço, no mínimo, tem que estar 65%. Buscar aí a taxa de concepção... 40% ou mais. 40%, beleza. Então, esses 3 números aqui já estão bem consolidados. Depois, entra um outro que você comentou, que foi a taxa de concepção no primeiro serviço. Ah, sim. Que é buscar acima de 50%, que é a melhor chance de emprenhar é nessa primeira inseminação. O DEL ele é um pouco variável, depende da estratégia, tem que ter... Sim. Você comentou os viés aí que tem da gente estar avaliando o DEL. Normalmente, talvez aí, assim, só para ter uma referência de número, 160, 170 dias. Acredito que sim. Um número, intervalo entre partos aí, 13 meses... Por volta de 13 meses. Para ter uma referência. E eu acho que aí já... E o PEV aí variável, normalmente 60 dias. E dependendo do rebanho que tem uma persistência melhor, né? E uma média mais alta, ele pode talvez se dar o luxo, se tiver aquelas condições que você mencionou, eficiência reprodutiva melhor para fazer, né? Estender ou não. Às vezes para primir, talvez seja a decisão mais sábia como prioritária, até a curva de lactação um pouco mais plana, né? Perfeito esse resumo. O pessoal que vai assistir o episódio inteiro aí, quiser fazer o corte nesse resumo, tá aí essa aí. Eu falo demais, né? Mas esse é o resumo mesmo. Esse é o resumo mesmo. Mas, Dado, quando você chega numa propriedade, assim, vou numa fazenda que eu nunca fui, esse é o fluxo de análise que você faz? Esses indicadores, para você fazer uma análise reprodutiva, obviamente. Esse é o fluxo de observação ou não? Boa pergunta. Varia um pouco, tio William, que é o seguinte. Eu gosto de... Uma fazenda que eu não conheço, por exemplo, né? Sim. Então, vamos dizer, os nossos parceiros no campo, os representantes, os prestadores de serviço, nos convidam para visitar uma fazenda que a gente nunca foi. Primeiro passo, eu acredito, que eu mais faço na rotina, primeiro é entender o manejo reprodutivo. Então, antes de ir lá para o software... ver os números, conversar com o veterinário da reprodução, com o gerente da fazenda, com o produtor. Qual que é o manejo reprodutivo hoje? Vocês fazem manejo reprodutivo a cada 14 dias ou é semanal? Vocês fazem 100% de ATF para o primeiro serviço ou não? Vocês utilizam alguma ferramenta auxiliar para detecção de cio de retorno ou não? Monitor de atividade... adesivos para detecção de cio, bastões marcadores. Como que é a estratégia de ressincronização? As vacas vazias iniciam um protocolo de ATF. Eu procuro entender todo o cenário do manejo reprodutivo, além de conversar de outros aspectos do manejo. Como está o período de transição? Registra informação de problemas de saúde? Tem indicadores de doença, por exemplo? Além de fato, olhar para os animais, né? Então, assim... Não chegar só lá no escritório. Eu acho que esse é um ponto importante. Vamos olhar para as vacas. Vamos lá no pré-parto. Ver que os cor que essas vacas estão parindo. Para entender como é que está o pós-parto delas. Como que é o manejo pós-parto? Existe um manejo rotineiro de diagnóstico de doença, tratamento de doença? Como que é? Então eu procuro entender bastante do manejo da fazenda em si antes de ir para os indicadores. Bom, e aí nós vamos para os indicadores. Geralmente, esses indicadores... eles podem vir de softwares computadorizados, que são alimentados e geram essas informações de indicadores zootécnicos associados à reprodução, tem vários no Brasil, ou então de planilhas que os técnicos possam ter.
mas boa parte das vezes está associado a um software. E aí nós vamos fazendo o caminho dos indicadores. Indicadores gerais, são esses que nós comentamos. Taxa de serviço, taxa de concepção, taxa de preenche. Durante um período prolongado de tempo, tá? O ano, eu sempre analiso 12 meses da fazenda, e aí posso estar dividindo ali por estação do ano ou não, né? Aspectos que aconteceu na fazenda, entender o que alterou alguma coisa, mas sempre um período prolongado para a gente ter um N de animais suficiente para algumas análises, etc. Um ponto interessante nesse caminho dos indicadores está envolvido com taxa de concepção. Taxa de concepção geral, média ano, meta acima dos 40%, certo? Mas você pode olhar para a concepção geral. Você tem que olhar. Mas vamos lembrar, e é uma recomendação, inclusive, você tem que olhar a taxa de concepção considerando alguns fatores. Você tem que separar essa taxa de concepção. Primeiro ponto, olhar a taxa de concepção do primeiro serviço isolada. Primeiro serviço. Qual que é a taxa de concepção? Porque ele é o carro-chefe da reprodução. Nós podemos falar mais disso. E nesse primeiro serviço já tem uma divisão. Qual que é a taxa de concepção de primípara, de secundípara e de terceira cria ou mais? Por quê? Porque eu tenho metas para essas categorias. Primípara tem que prenhar mais que as multíparas. Se tiver invertido, que muitas vezes está nas fazendas, alguma coisa está errada. Aí nós já vamos olhar para as primíparas. O que está acontecendo com as primíparas? Está sofrendo no pós-parto? Está perdendo os cortes de condição corporal? Está com algum problema de saúde acontecendo de forma mais importante? Primípara tem que ir melhor que multípara no leite, né? Corte ao contrário. Então aí você já tem, olha que interessante, taxa de concepção do primeiro serviço dividido por categoria. Aí nós vamos para o segundo serviço. Vamos olhar só o segundo, por exemplo. O segundo serviço, você tem alguns cenários, olha que legal. Você tem o segundo serviço, onde a vaca pode ser inseminada em cio ou em protocolo. Porque você tem essas duas ferramentas na fazenda, muitas vezes. E você continua tendo as categorias. Então, o que eu sempre olho? Vamos olhar o segundo serviço isolado. Primípara, seminado em cio ou protocolo? Multípara, seminado em cio ou protocolo? Por quê? Eu preciso saber como que está a fertilidade das categorias e como está a fertilidade do cio e do protocolo dentro delas. Porque eu posso identificar pontos positivos e gargalos aqui. Certo. Em vacas de alta produção, vacas de 40 quilos ou mais, a fertilidade de protocolos de ATF otimizados geralmente é maior que a do cio. Se ela tiver por algum motivo muito maior que o cio, por algum motivo de esse cio estar com uma fertilidade comprometida, eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou continuar observando o cio e inseminando? Eu estou errando alguma coisa? Horário de inseminação, visualização do cio, detecção do cio, inseminador, etc. Eu vou partir para uma ressincronização precoce? Então eu tenho que ter esses números na mão para tomada de decisão. E aí a gente olha o terceiro ou mais serviços, né? Também dessa forma isolada. Então, a gente já destrinchou bem mais aí, né? Sim. Já destrinchou bem mais. E um outro indicador que rotineiramente tem que estar sendo avaliado é perda gestacional. Porque a perda gestacional, essa é carne de pescoço nas fazendas. Ela é relativamente alta, na média, de bancos de dados. Qual o número, mais ou menos, assim, da média? Vamos dizer, vamos considerar aqui períodos das perdas gestacionais, certo? Na rotina de fazenda comercial, quais são os períodos que a gente mais olha ou consegue identificar de perdas gestacionais? Primeiro, se a fazenda faz um primeiro diagnóstico por volta de 30 dias, esse é o primeiro diagnóstico, certo? Com ultrassom, por exemplo. Essa fazenda ela deve ter um diagnóstico confirmatório. Porque existe perda gestacional. Sim. Não são todas que emprenham com 30 que vão parir. Geralmente o DG confirmatório, ele fica por volta de 60 dias pós-IA. Então, você já tem um período de perda gestacional aí, que é de 30 a 60. Certo? Classicamente chamada aí perda de 30 a 60. Essa perda de 30 a 60, idealmente, você deveria trabalhar com ela aí abaixo dos 10%.
Inclusive, tem bancos de dados na literatura publicados, até pelo próprio professor Milo Wiltbank, onde, por exemplo, a taxa de perda gestacional em estudos norte-americanos, de 30 a 60, é por volta de 10, 12%. Uhum. Na nossa rotina de fazendas comerciais no Brasil, essa perda gestacional de 10, 12% não é tão comum. A maioria das fazendas está acima disso. É um desafio, por N razões. E aí, existe a perda gestacional de 60 até o parto. Certo? Que pode estar acontecendo em diferentes períodos. Dos 60 aos 150, dos 150 até o parto, e uma série de fatores afetam essa perda gestacional. Problemas infecciosos, por exemplo, como IBR, BVD, leptospirose, neóspora, que, para falar bem a verdade, em fazendas muito bem manejadas, um programa sanitário muito bom, talvez esses problemas não sejam as principais causas de perdas gestacionais. Outras causas são mais importantes, em alguns momentos. Então, a gente tem que entender qual que é a perda gestacional do rebanho, onde que ela está acontecendo, tentar identificar fatores que estão afetando essa perda e estratégias para minimizar. Porque a perda gestacional é o evento, um dos eventos mais onerosos para uma fazenda leiteira. Uma vaca que emprenha aos 30 e perde a gestação no meio do caminho e não pare, é um grande problema. E aí você tem que tomar uma decisão com essa vaca, né? Você vai voltar ela para reprodução, tentar emprenhá-la de novo, ela tá muito atrasada, e assim vai. E o complicado aí, que eu acho que assim, do 30 ao 60, você detecta mais rápido. Mas essa do 60 até qualquer momento que seja, normalmente não tem um outro diagnóstico de gestação, né, no manejo reprodutivo depois da confirmação nos 60 dias de prenhez. Se ela tá prenha, não tem mais nenhuma outra avaliação. Então, o cara só vai voltar a trabalhar com essa vaca ou se ele vê que ela deu um cio espontâneo ou se ela tiver mais avançada e expelir o feto, né? Ou tem alguma outra forma aí que o pessoal tem trabalhado, feito mais um diagnóstico de gestação para fazer. Como é que o pessoal tem trabalhado aí com essas vacas aí que depois de 60 dias? Eles têm feito mais algum manejo para avaliar? Primeiro ponto que a gente tem que pensar é que existem fazendas que muitas vezes ainda existe, não são poucas, que muitas vezes faz só DG30 e espera a vaca parir. Isso é um grande problema. Sério? Existem essas fazendas. Faz ali um diagnóstico, fazendas com manejo reprodutivo menos intensivo, menos visitas veterinárias, ou por algum motivo não implementou diagnósticos confirmatórios e ainda só faz aquele primeiro e espera a vaca parir. Às vezes nem na secagem. Então espera de fato a vaca parir. Quando chega perto da data do parto, caramba, essa vaca não vai parir. Aí vamos lá palpar essa vaca, tá vazia. Esse é o pior dos cenários, né? Pior dos cenários. Então DGs, né, diagnósticos confirmatórios, devem existir nas fazendas. Batidão, o que mais tem? DG 30, DG ao redor de 60 e secagem, certo? Eu recomendo, e a maioria das fazendas que a gente trabalha de perto, fazem mais diagnósticos confirmatórios. Fazem, por exemplo, 30, 60, algo ao redor dos 120, por exemplo, ou algo ao redor dos 150, secagem e beleza, né? E para ser bem sincero, fazendas que sofrem com perda gestacional, vamos chamar assim, existem fazendas que fazem até esses diagnósticos com mais frequência. Pega aí, dá um exemplo, né? Até deixar um abraço para ele, Thiago Carneiro, né? Que hoje é médico veterinário lá da Fazenda Bela Vista, lá em Itapiratiba, né? Do Leite à Fazenda. Fui estagiário do Thiago lá em 2015, 2016, e desde então a gente trabalha em parceria nas fazendas que ele atende e também em experimentos. A gente tinha de rotina, quando trabalhava junto lá com o Thiago tinha de rotina, por exemplo, em algumas fazendas, os diagnósticos confirmatórios aconteciam de 14 em 14 dias, após o diagnóstico de 30 dias, até um determinado período, para diagnosticar essas perdas que estavam acontecendo, porque a fazenda tinha desafio de perda gestacional.
Então você tinha palpação 30, 60, vamos dizer, começava ali com 30, com 45 de novo, com 60, com 75, com 90, e aí se a perda gestacional de 90 para frente era menor, aí já espaçava mais, né? Então vai depender de fazenda para fazenda, mas tem que ter diagnósticos confirmatórios. E eu recomendo pelo menos ter um aos 30, obviamente, que vai ter ali geralmente, algum por volta de 60, e pelo menos mais um antes do diagnóstico pré-secagem, tá? Ô, Dado, quando você faz esse diagnóstico aí do 30-60, tá? E aí você viu que o indicador não tá legal, tá ultrapassando ali os 10, 12 que você colocou como referência de um bom número, como estabelecer a diagnose da causa que pode estar causando esse estouro no número ali? Perda gestacional é afetada de forma multifatorial também, igual a fertilidade. Então, existem inúmeras causas para perda gestacional, que às vezes até não é tão simples de você identificar essas causas, certo? Então, reforçando, qual que é a perda gestacional que a gente geralmente observa de rotina? Aquela de 30 e 60, né? Onde a meta é até menos de 10%. Né? E alguns fatores que afetam essa perda gestacional. Problema de saúde pós-parto. Vacas que têm algum problema de saúde no início da lactação, sabidamente, têm menor fertilidade. Vários estudos que mostram isso. Mas não é só isso. Essa vaca também tem maior perda gestacional. Então, o problema de saúde do início da lactação, por isso que o período de transição é fundamental para o leite, né? Ter um período de transição de sucesso é fundamental não só para a produção de leite, mas para a reprodução. Problemas de saúde afetam fertilidade e perda gestacional, certo? Um outro ponto de perda gestacional importante para gado leiteiro, e aí entra um pouquinho da fisiologia da reprodução, é a questão de múltipla ovulação. Vacas que têm múltipla ovulação, seja natural ou depois de um protocolo de ATF, ela tem a chance de ter gemelar, certo? E gestações gemelares aumentam muito a perda gestacional. Chega a ser o dobro. Caramba. Então, a vaca que tem múltipla ovulação e vem a ter gestação gemelar, ela tem maior perda gestacional, e se ela não perder a gestação, também é um problema, né? Porque parto gemelar no leite também não é desejável. Então, a gemelar é uma causa de perda gestacional importante no leite hoje. Da onde que vem o gemelar? Ele vem da múltipla ovulação. Da onde que vem a múltipla ovulação? Aí é um aspecto interessante que os programas de ATF também ajudam. As vacas de alta produção, vacas que têm maior produção de leite, elas têm um maior consumo de matéria seca, vocês sabem disso. E esse maior consumo de matéria seca faz com que tenha um maior fluxo sanguíneo hepático. E o maior fluxo sanguíneo hepático faz com que tenha um maior catabolismo de hormônios esteroides. Estradiol, progesterona. Então, por isso que vacas de maior produção de leite têm menor duração do cio, por exemplo, porque ela tem menor estradiol circulante, então ela tem menos horas que ela demonstra cio, por isso que é mais difícil detectar o cio nessa vaca de alta produção. E um outro ponto é que essa vaca também tem menor progesterona durante o desenvolvimento folicular, seja na onda folicular final de um ciclo estral, ou seja na onda folicular de um protocolo de sincronização. E isso está relacionado com ter maior chance de múltipla ovulação. Então, maior produção de leite está associada com maior probabilidade de múltipla ovulação. Maior probabilidade gemelar, que é um dos fatores que afetam a perda gestacional. Então, você tem que trabalhar, quando for escolher um programa de ATF, que aumente a concentração de progesterona durante o crescimento folicular. E nós temos ferramentas para isso, né? E no ciclo estral natural, esse desafio ele está presente. Conforme a fazenda vai aumentando de produção de leite, vacas, por exemplo, no início da lactação, uma vaca de 60, 70, 80 dias, ela está próxima ao pico. Ela está produzindo muito leite. A probabilidade de múltipla ovulação dela é maior. Então, esse é um desafio que a gente lida no dia a dia. Tem programas de ATF
principalmente para o primeiro serviço, que corrigem muito desse problema. Diminuem muito a múltipla ovulação, porque eles corrigem a fisiologia da vaca. Eles aumentam a concentração de progesterona durante o crescimento folicular, diminuem a múltipla ovulação, aumentam sincronização, aumentam a fertilidade, não só isso, diminuem perda gestacional também. Então, assim, 2 fatores que afetam a perda gestacional de forma importante estão aí. Problema de saúde no início da lactação e gemelaridade. E além de possíveis problemas infecciosos, né? IBR, BVD, neóspora, leptospirose, brucelose, né? Tá no jogo também, claro que a gente não quer isso, mas existe a brucelose, então são fatores associados à perda gestacional. Entendi. E tem algo, acho que assim, até aproveitando esse gancho que você mencionou aí, e nessa perda gestacional, e até antes, talvez prejuízo para até conceber, né? A gente está falando de perda gestacional e também da não concepção. Qual que é o impacto aí da nutrição nesse aspecto? Tá? Nesses 2 aspectos, prejudicar a concepção ou até prejudicar ou aumentar a perda gestacional. Eu falo aí que a gente tem dentro vários aspectos aí da nutrição que podem impactar nisso. Eu vou primeiro começar com um fator mais isolado, que a gente às vezes não tem muito controle como nutricionista em escolher, que é a micotoxina. Né? Ela tem um impacto nisso aí? Quais as micotoxinas aí que afetam um pouco mais essa questão do trato reprodutivo e em perda gestacional ou prejudicar até a própria concepção? Sim. Posso dar só um passo atrás e aproveitar a oportunidade aqui do podcast para passar uma informação nova para o pessoal? Sim. Vamos voltar na perda gestacional. Qual que é a perda gestacional que a gente avalia na rotina de fazenda? Diagnóstico de 30, algum diagnóstico confirmatório, outro diagnóstico confirmatório até o parto, certo? Beleza. Aí você comentou aí de concepção, né? Da vaca conceber, né? Aí só aproveitar a oportunidade aqui para mencionar que é o seguinte: a maior parte das perdas gestacionais, elas acontecem antes do diagnóstico de 30 dias. Antes do diagnóstico de 30 dias. Tá? Que é outro... E aí é uma linha de estudo importante hoje do professor Mário, do professor Richard, lá em Michigan State University, lá na Universidade de Wisconsin, a gente colabora nesses projetos, onde eles estão buscando entender, primeiro, avaliar a concepção antes do DG30 e a perda antes do DG30. Ferramentas para isso. E depois entender os mecanismos. Então vamos lá. Eu insemino a vaca, certo? O que é o caminho ali da gestação? Primeiro, fertilização. Então tem que ter a fertilização, certo? Espermatozoide ou ócito, ter a fertilização. Um programa de ATF bom, que corrige o ambiente endócrino durante o desenvolvimento folicular, com altas taxas de sincronização, você tem altas taxas de fertilização, acima dos 80%, certo? Às vezes 90%. Beleza. De fertilização. Fertilização. Que é diferente de concepção. Fertilização. Aí, a partir daí, você tem desenvolvimento embrionário inicial, certo? Como que ele é avaliado? Até os 7 dias. Você tem que coletar o embrião e ver a qualidade embrionária, certo? Então, esse processo, você tem que tirar o embrião da vaca. Então, você vai lá, coleta o embrião e avalia se o embrião está grau 1, grau 2, grau 3, degenerado, vê a qualidade embrionária. Vaca boa, saudável, programa de ATF bom, tem 80% ou mais de embriões grau 1 no dia 7. Então ela, vamos dizer, está gestante no dia 7, certo? Qual que é o próximo caminho desse embrião? Ele vai se desenvolvendo, tem um elongamento, e em algum determinado momento o que acontece? Reconhecimento materno da gestação. Esse embrião produz, por exemplo, interferontal, né, que vai fazer com que não tenha, por exemplo, a luteólise. Então a vaca vai se manter gestante, certo? Essa produção de interferontal acontece ali por volta do dia 17, 18, até o dia 24, 25 da gestação, certo? Beleza. Qual que é o caminho do embrião? Ele começa a ter
o attachment, a implantação embrionária, certo? Uhum. E você consegue entender se está acontecendo essa implantação ou não, medindo algumas coisas que indicam essa implantação. Por exemplo, proteínas associadas à gestação, produzidas pelas células binucleadas, certo? Uhum. Então, ao redor do dia 25, você pode ter ou não a gestação. E aí, depois, você começa a passar ultrassom ou palpar a vaca para ver a prenhez. Uhum. Então, tem muita perda nesse processo. Entendi. Quais são as perdas? Vamos lá. Essa que seria, vamos dizer, informações novas para o pessoal. Vaca boa. Programa reprodutivo bom. Uma pré-sincronização mais um protocolo de ETF otimizado. Você tem boa qualidade oocitária, tá? Boa fertilização. E às vezes mais de 80% de embriões bons no dia 7. Uhum. Beleza. Existe uma forma de você, muito hoje ainda a nível experimental, né? De você avaliar essa concepção ali aos 17 aos 24 que eu comentei. Uhum. Por exemplo, você consegue avaliar no dia 17 genes estimulados por interferon. Avaliando, por exemplo, glóbulos brancos, que tem genes que são estimulados por interferon tal nele, ou até mesmo por células ali do trato reprodutivo, certo? Se você tem esses genes estimulados por interferon, é indicativo que existiu a produção do interferon, que o embrião tá lá, você considera a vaca gestante, certo? Uhum. Beleza. Esse interferon é produzido ali do 17 até o 24, 25 em maior, vamos dizer, quantidade. Aí no dia 24, 25, o que você pode medir? As tais das proteínas associadas à gestação, as PEGs, que são essas proteínas produzidas pelas células binucleadas. Que até consegue pegar no leite. Isso. Existem PEGs, existem testes comerciais que você pode fazer ali por volta do dia 32, 28, 30, por volta do diagnóstico de ultrassom normal, que você consegue detectar a gestação, né? Mas hoje isso é muito pouco rotineiro. É pouco rotineiro, até porque esses testes, eles funcionam muito bem ali por volta do dia 30, 32. Então, já é possível fazer o diagnóstico normal, certo? Ok, pra frente ele não... Também, aí daí pra frente ele pode fazer a qualquer momento. E aí pode ter palpação também, né? Daí você pode fazer os outros métodos. Pode fazer os outros métodos. Certo? Tá? Não, beleza. Então, no dia 25 ali, ou dia 24, se você avaliar proteínas associadas à gestação, e elas vão estar aumentadas se o embrião saudável está presente, você considera a vaca gestante também. Uhum. E aí, o que acontece? Só de curiosidade. Os estudos recentes aí da Michigan State University, da Universidade de Wisconsin, mostram que é o seguinte: você tem aí no dia 17, por essas análises de genes estimulados por interferon tal, você tem aí, em alguns cenários, 70% a 80% de vaca gestante. Elas estão prens. Elas estão gestantes no dia 17. Do 17 pro dia 24, uma semana, você tem perdas aí de 10% a 15%. Você já tem uma perda. Que pode ser pela morte do corpo lúteo ou pela saúde do embrião ali, com o embrião, ou morte embrionária ou luteólise. Que o corpo lúteo é importante porque ele produz a progesterona que vai manter a gestação nessa fase. E aí, dependendo, esse corpo lúteo pode morrer antes do embrião, e aí não vai ter a gestação, o embrião vai morrer porque daí não teve, o corpo lúteo morreu, ou então o embrião morre antes da luteólise, também existe isso, certo? Uhum. Então, no dia 24, você também, às vezes, tem 60% a 70% de vaca gestante. Uhum. Ela tá gestante. Aí passa mais alguns dias, você vem pro diagnóstico de 32, você vai ter a concepção média da fazenda, que pode ser 40, 50, 35, 55. Então, existe muita perda nesse caminho. E é uma linha de pesquisa importante aí, de grupos de pesquisa, etc. E nós também estamos trabalhando para entender um pouco mais isso daí. Porque a concepção do 32 é aquela concepção do diagnóstico de 32 dias, é a concepção que a gente faz na rotina de manejo reprodutivo.
Aham. Faz ultrassom, avalia a concepção. Aham. Mas tenha certeza, tinha muito mais vaca prenha. Muito mais vaca prenha. Só que elas perderam a gestação. Então, esse é um ponto importante. Doença afeta isso também, outros fatores, mas esse é um pouco mais da fisiologia aí e novidade para a turma, tá? Verdade, então é considerado prenhez quando o embrião adere à parede e isso acontece por volta dos 17 ao 24, é isso? Hoje você pode considerar uma gestação por esse attachment, né? Por essa implantação embrionária. E você pode medir essa implantação embrionária, por exemplo, com essas PEGs, proteína associada à gestação. Certo. Então, qual que é a metodologia que o professor Pursley utiliza e utilizou e nos experimentos e de forma simplista? Você avalia PEGs, por exemplo, ali dia 16, 17, 18, certo? Aham. Então, você faz o basal do animal, Tá. e aí você vai lá por volta do dia 24 e avalia de novo. E conforme o aumento da PEG, você, com alta eficiência, consegue falar que esse animal estava gestante. Aham. Essa é a metodologia. Você pega a PEG basal do indivíduo, tem que ser do indivíduo. Tá. Dia 24, que daí ele já começou a ter a implantação, Aham. se aumentou PEG, quer dizer que tem célula binucleada Aumentou. produzindo PEG. Então você considera animal, você pode considerar um animal gestante. Uhum. Se ele vai estar prenho no diagnóstico de 30, você não sabe, mas você pode falar que ele estava gestante. Ele esteve gestante, exatamente. Aham. É isso aí. E isso você dosa no sangue? Onde é que aparecem essas PEGs aí? Pra eu dosar ela? Você dosa no sangue. Dosa no sangue. E aí tem diferentes PEGs, né? Daí, diferentes formas, quais PEGs você vai avaliar, e aí um pouco mais detalhado. Nem é tão estabelecida essa questão das PEGs. Até pouco tempo, não se sabe exatamente a função delas, tá? Tem estudos recentes também apresentados agora na SBT, né? A Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embrião, Congresso da SBT, pela Lívia Martino, que é orientada hoje do Milo de doutorado, que fica aqui o convite, eles identificaram coisas muito interessantes das funções da PEG. Talvez protegendo o corpo lúteo, por exemplo. Então, essas PEGs que muitas vezes a gente não sabe a função delas, elas só aumentam quando a gestação tá presente. Elas aumentam, elas estão lá. O que elas fazem? A gente não sabe certinho. E uma das funções das PEGs, com esse estudo recente, aparentemente, é proteção do corpo lúteo para a luteólise. Então, a luteólise não... a PEG consegue proteger esse corpo lúteo e aí a gestação continua. Então, fica o convite aqui para ir atrás desses estudos, tá? Interessante. E essa PEG... Entramos numa fisiologia agora bruta aqui, né? O povo não vai assistir. Vou até beber água aqui. O povo não vai assistir essa... Não vai gostar, não. Não, é bom. Trazer novidade. Fenômeno. Não, mas eu acho que isso aí é importante demais, né? Eu acho que... Pra mim ficou bem claro. Eu achei, mesmo não sendo um especialista na área... Você explicar da forma mais didática aí... E ficou bem explicado. Com o agrônomo entender isso aí, eu entendi. Não sei como, fenomenal. Bom demais, Adão. E eu não sei, o que você acha que é na sequência pra gente abordar... Você tinha comentado de aspectos nutricionais afetando... A parte reprodutiva. Né? Você comentou de micotoxinas, né? Sim. Micotoxinas, tem inúmeros efeitos negativos na produção do animal, né? Na saúde do animal, na produção do animal, no sistema de produção como um todo. Uhum. Então, se você afeta a produção em si, aspectos do rumen, sistema imune, etc., né? E tem aspectos associados à reprodução também. Uhum. Eles podem ser indiretos, né? Então, por exemplo, se eu tenho micotoxina presente, alterações de consumo e do desempenho do animal, eu posso ter problemas na reprodução lá na frente, né? Uhum. E pode ter alguns efeitos diretos, por exemplo, né? Por exemplo, ZEA. ZEA altera os parâmetros de fisiologia da reprodução e você tem comprometimento dessa fisiologia da reprodução e da eficiência reprodutiva. Uhum. Então, micotoxina, quando ela está presente, sim, ela pode ser algo que está comprometendo a eficiência reprodutiva.
E muitas vezes, vocês fizeram aqui um episódio com o professor Coracim, né, lá da FZE, mandar um abração pra ele. Ele até, se eu não tô enganado, eu assisti o episódio, ele comenta que a culpa da micotoxina na reprodução, às vezes é a última, né? Sim. Calor, doença, tal. Quando não acha nada... É micotoxina. É a micotoxina. Mas sim, a micotoxina pode estar afetando a reprodução e a gente tem que estar de olho, né? Muitas vezes a fazenda está redondinha, está caminhando numa reprodução boa, concepção boa, as vacas estão saudáveis ali, o programa reprodutivo está estabelecido, daqui a pouco você começa a ter alterações de fertilidade. Aí você começa a ir atrás dos fatores, né? Ou é sêmen, é nutrição, o que é? E às vezes pode ser um momento de presença de micotoxina na fazenda, né? Não, sim. Mas até antes da gente entrar nas outras, porque essa aí que é o interessante, que eu acho que você abordou bem, essa questão da zearalenona, que pelo menos até no meu entendimento era que tinha mais esse efeito direto, né? E a gente tem visto muitos casos aí em fazendas, e ela normalmente vem do fusário, que é da lavoura, não é aquela que às vezes a pessoa tá vendo no silo, e quando ela tá vindo da lavoura, às vezes visualmente você não enxerga, né? Então se você não tiver uma análise mais criteriosa. Não, mas e o ponto aqui é só falar, é mais um ponto para o cara checar, né? Sem dúvida. Mas essa parte de checagem aí, antes da gente ir para a parte de nutrição, que você fez um trabalho bacana aí de interação, reprodução, nutrição, outros pontos, né? Avaliar a qualidade de sêmen, taxa de concepção por inseminador, o que mais que você... Quando você está fazendo esse diagnóstico aí, que você procura ver o processo de descongelamento, que você... faz aí um double check aí na hora que você está procurando aí onde que está o problema. Ótimo. Bom, falando de concepção, então, além de categoria, número de serviço e tipo de serviço, né, que a gente comentou, então vou isolar o primeiro serviço, do segundo, do terceiro ou mais. Primípara, multípara. CIO versus protocolo. Só aí já temos vários fatores, né? E aí, rotineiramente, os outros fatores têm de estar sendo avaliados. Por exemplo, efeito touro. Efeito sêmen-touro, né? Então, existem flutuações de touro para touro. E a gente sabe disso. Tanto no corte quanto no leite. E durante o ano, as fazendas estão submetidas a isso. Você vai ter touros que entregam um pouco mais de fertilidade que outros, inclusive... A perda gestacional também é influenciada por touro, tá? Bem estabelecido isso. Touros existe efeito touro na concentração de PEG, de proteína associada à gestação, e não só isso, em perda gestacional. Tem touros, por exemplo, que a perda gestacional é maior comparado com outros. Então, existe. E os mecanismos para isso não são totalmente estabelecidos, tá? Muitas vezes, análises convencionais, por exemplo, de motilidade e outros análises laboratoriais convencionais, elas são similares de touros de diferentes fertilidades. Então, tem outros componentes aí que a gente não sabe certinho, mas tem variação de touro na fertilidade e na perda gestacional. Então, você tem que estar de olho. O que é um super desafio, aproveitando a oportunidade desses outros fatores, é um super desafio para a fazenda leiteira. Por quê? Primeiro, fazenda leiteira, muitas vezes, essas fazendas que a cada 3, 4 meses você tem a nova prova de touro, certo? Então você tem muita troca de touro ao longo do ano. A fazenda quer usar aquele touro novo, é o touro genômico. Esses touros não têm histórico de fertilidade. Só o touro mais velho que tem histórico de fertilidade, certo? Sim. O touro genômico novo da vez, ele não tem histórico de fertilidade. E ele tá entrando no jogo, ele tá entrando no acasalamento das fazendas, e tá sendo substituído por outros, e assim vai. E muitas vezes você vai lidar com essa flutuação de fertilidade. Como que você vai medir isso? Você precisa estar inseminando vaca, ou novilha, e avaliando essa concepção dos touros. O que é um super desafio para a fazenda leiteira, porque você pode pegar uma fazenda leiteira
mesmo que ela seja muito grande, demora para você acumular um número de inseminações de tais touros para você realmente condenar um touro ou beneficiar um touro. Isso é, mesmo na fazenda muito grande, por questões de acasalamento, troca de touro, etc., você demora para acumular. Então esse touro já pode ter prejudicado por 2 ou 3 meses a concepção. E um touro pode ter ajudado por 2 ou 3 meses a concepção. Então esse é um desafio. Então rotineiramente a gente está avaliando fertilidade, efeito touro. E lembrando, outros fatores também podem ter afetado a fertilidade. Por isso que é difícil essa análise. Um touro que foi usado No verão e o outro no inverno. acabou, ué. Arrebentou com ele. Então, as centrais de inseminação, a gente trabalha muito com as centrais, né? Diariamente a gente tá com parceiros de diferentes centrais de inseminação. E as centrais sofrem com isso. Por quê? Não emprenhou? O que muitas vezes é a culpa? Do touro. Touro, sêmen ou protocolo, né? Tá bem. Então, todo dia é isso. E é muito... Aquela velha mania. E tem aquela velha maneira de culpar o sêmen, né? E tem. E só que as análises para você, de fato, identificar que um touro foi pior de fertilidade do que outro, a nível de fazenda comercial, não são tão simples. Não são tão simples. A gente já acompanha isso nas rotinas, identifica, assim, em alguns momentos, já não corre nem o risco, já troca às vezes, ou mantém touros que estão entregando melhor fertilidade, mas tem que lembrar que vários fatores estão associados a isso. Um touro que foi usado em primípara no primeiro serviço, ele tem que ir melhor do que o touro que foi usado em multípara no verão, né? Você tem que tomar esse cuidado, né? Mas tem que estar olhando. Inseminador de rotina, né? Tem que estar olhando de rotina, né? A consistência desses inseminadores na fazenda. Novos inseminadores que estão entrando, né? Treinamento, reciclagem, etc. E outros aspectos relacionados ao manejo da inseminação. Obviamente, o programa de ATF bem feito, os fármacos aplicados na hora certa, da maneira correta, funcionam. Mas se você chegar lá na hora seja em ensino natural ou no protocolo, né? Chegar lá na hora da inseminação e você não deixou faltar nitrogênio no botijão, complicou, ué. Vai dar tudo errado. E não só isso, né? O próprio ato da inseminação, né? Aí sim, descongelamento de sêmen, rotina da inseminação, né? Se insemina as vacas na saída da ordenha ou se vai no canzinho inseminar, como que é esse processo, quantas doses congela. Isso a gente avalia de rotina, os técnicos avaliam de rotina e deve ser assim mesmo, né? Deve ser assim mesmo. Porque não adianta nada. Você faz lá uma excelente detecção de cio, com monitor de atividade ou então com adesivo, com bastão, equipe super treinada, vai inseminar na hora certa, tá tudo certo. Falhei no processo de inseminação. Não adiantou nada, né? Fiz um protocolo super bem feito, a vaca tá sincronizadinha, qualidade ossária muito boa, ela vai emprenhar. Mas aí eu não descongelei o sêmen certo. Não é incomum detectar esses problemas, tá? Tanto no corte quanto no leite. Não é incomum, faz parte, né? As equipes são trocadas na fazenda, outros aspectos podem estar alterando a rotina que existia, que estava boa e depois ficou ruim. Tem que estar 100% de olho rotineiramente. Leite é isso, não adianta. O leite é como vocês sabem disso, você trabalha com leite diariamente. O leite, ele a gente comenta, né? Sistematização de processo, consistência e rotina, né? E os números, da mesma forma, tem que ser avaliados de forma rotineira e flutuações durante o ano acontecem, judia do produtor, você tem que estar em cima para identificar o que está acontecendo. É assim. Nós trabalhamos com isso, nós vamos fazer bem feito. Né? Bacana. E nessa parte, agora partindo mais um pouco aí do estudo que você fez com interação, reprodução, nutrição, o que vocês identificaram, né? Foi uma publicação junta sua com o Alex e com o pessoal lá do Wisconsin, acho que o Shaver estava envolvido também, né? O professor Milo. O que vocês identificaram aí dos principais fatores, né, que impactam aí na eficiência reprodutiva? Boa, Gustavo. Aproveitar a oportunidade de falar desse estudo. Eu tenho um pezinho na nutrição, pezinho mesmo, só
né? Eu trabalhei lá com o professor Renault lá em Pirassununga durante a graduação e continuo estudando nutrição, mas claro, não tenho a experiência que vocês têm, porque eu não fui especificamente para essa área, né? Mas eu sempre gostei de entender como que a nutrição pode estar afetando saúde e reprodução. Ter essa visão holística do sistema, né? E nesse sentido, nós fizemos uma análise de fazendas comerciais e publicamos esse estudo, né? Então, contando um pouquinho da história desse estudo, você comentou do Alex aí, o Alexandre Souza hoje trabalha na Seva, né? Um grande amigo, e o Alex também fez pós-doutorado lá em Wisconsin. E na época que ele estava em Wisconsin, ele acumulou um banco de dados de aspectos da nutrição, da dieta de vacas em lactação, e também compilou os resultados reprodutivos das fazendas. Né? E conversando com o Alex, eu falei, Alex, vamos analisar esses dados, vamos publicar, né? E existia na época uma edição especial do Journal of Dairy Science Communications, que era avanços da nutrição afetando a fertilidade de vacas leiteiras. Algo assim. Ou seja, vamos encaixar esses dados nesse special issue do Dairy Science Communications. Então, nós revisitamos essas informações. Essas informações são de 50 fazendas comerciais do estado de Wisconsin, onde existe a composição da dieta do lote de alta produção. Então, não é o lote pós-parto. A vaca já passou pelo lote pós-parto, certo? E ela já está no lote de alta da fazenda. Que é o lote que ela recebe o primeiro serviço, com certeza, e, na maioria das vezes, o segundo e terceiro serviço. Então, é o que ela está comendo no momento que ela está recebendo as inseminações, certo? Sim. Então, existe a composição da dieta dos lotes desse início de lactação dessas 50 fazendas, avaliadas durante 12 meses, pelo menos 12 meses, e os resultados reprodutivos dessas fazendas durante pelo menos 12 meses. Então, é uma análise bem legal. É um estudo de banco de dados, né? Então, não foi nada prospectivo para avaliar os efeitos dos componentes da dieta na reprodução. Sim. Então, foi um estudo realmente que a gente buscou compilar essas informações, publicar justamente para deixar a pulga atrás da orelha da academia, do técnico de campo, da indústria, de alguns fatores que podem estar afetando a eficiência reprodutiva. Então, os componentes das dietas avaliadas foram todos os clássicos, vamos dizer assim. Proteína bruta, PDR, PNDR, carboidrato não fibroso, amido, FDN, extrato etéreo. E aí também tinha outros componentes da dieta, né? De aditivos e outras coisas que até a gente nem colocou nesse artigo em si. E o principal achado desse estudo foi que, associativamente, fazendas com maiores níveis de CNF, principal CNF amido, né? Principal carboidrato não fibroso, com maiores níveis de amido e CNF no início da lactação, tiveram menor concepção no primeiro serviço, menor concepção geral e menor porcentagem de vacas que emprenhavam até 150 dias em leite. Ou seja, que emprenhavam cedo, que entrariam aí no tal do ciclo de alta fertilidade. Então, essa foi a principal achado. E quanto maior o FDN, maior a fertilidade no primeiro serviço. E maior a chance das vacas empenharem até 150 dias em leite. Né? E isso é esperado, porque se o CNF é maior, menor é o FDN, né? Se o FDN é maior, menor é o CNF. Então, foi assim nas fazendas, e esse foi o resultado que a gente obteve. E a gente tem avaliado, junto com os parceiros da nutrição, né, dados aqui no Brasil, inclusive, de dietas em fazendas comerciais, né, desse início da lactação, que podem estar afetando saúde e eficiência reprodutiva. Então, por exemplo, Sudeste, onde a gente trabalha muitas vezes
com a fonte de volumoso que é só silagem de milho, certo? Em alguns cenários, pouco subproduto. Você vai trabalhar com a principal fonte de carboidrato não fibroso, o amido. E às vezes você dá uma apertadinha ali para puxar leite, certo? Sim. Você pode estar trabalhando no limite dessas vacas e tá atrapalhando saúde e fertilidade, né? Você pode estar aí com cenários de acidose subclínica nessas vacas, que a gente não vê, né, muitas vezes. E isso tem liberação de mediadores inflamatórios em níveis importantes nessas vacas. E além de afetar a saúde, afeta a fertilidade. Então a gente discute isso no artigo, né? O porquê desse CNF alto ter sido associado com menor eficiência produtiva, um dos fatores para isso seria, por exemplo, SARA, né? Acidose ruminal subclínica, certo? Subaguda, né? E nós temos exemplos de sucesso interessante em fazendas ali que trabalhavam com dietas quentes e faz parte do cenário nosso, certo? E conseguiram, por exemplo, inclusão de gordura na dieta, trazer subprodutos, algo assim, melhorar essa saúde ruminal das vacas, né? Esfriar um pouco a dieta e não perder em leite, pelo contrário, aumentar leite, e reprodução caminhando junto, melhorando a reprodução junto nessas fazendas, sabe? Isso estou falando de ações técnicas em fazendas comerciais, tá? Não necessariamente de estudos. Com exemplos de sucesso, tá? Aqui no Brasil. Bem interessante esse aspecto aí da nutrição. Pensar um pouquinho em saúde e reprodução também, quando a gente está formulando essas dietas, tanto pro lote pós-parto, né? Muito se pensa no período de transição, né? E muitas coisas estão estabelecidas, né? Dieta acidogênica no pré-parto, aditivos, etc. Então, pré e pós-parto, vamos trabalhar com a melhor dieta possível, buscando diminuir doença metabólica, doença e outros problemas de saúde. Mas e dali para frente? A vaca vai continuar comendo alguma coisa. Sim. E essa alguma coisa pode estar afetando saúde ruminal, saúde de maneira geral, inflamação e fertilidade, né? Então, um olhar para saúde e fertilidade é desejável em todo o período da vaca, né? Mas nesse início de lactação é bem desejável. Não esquece da saúde e da reprodução, não. Não tem que estar puxando leite junto com saúde e reprodução. É desafiador, sim, mas a gente tem que estar trabalhando dessa forma. E esses indicadores de acidose subclínica aí, que você falou que interfere na reprodução, a gente sabe que, por exemplo, às vezes aumenta a translocação de camada lipopolissacarídica, né, o LPS, e ele indiretamente vai aumentar aí a amiloide sérico-A e outros, né, a aptoglobina. Quais aí indiretamente é um efeito da LPS prejudicando ou dessa proteína de fase aguda prejudicando a prenhez? Não sei o que vocês abordaram na discussão, ou o que tem aí mostrando aí do impacto da acidose subclínica na parte reprodutiva. Por exemplo, alterações da qualidade ocitária. Se eu tenho alterações da qualidade ocitária, eu tenho menor chance de fertilidade, menor chance de concepção, certo? Outro ponto, e até já vai para perda gestacional, é perda gestacional. Quando você tem um estresse nutricional, né? Fatores de estresse afetam a perda gestacional, mas quando você tem alterações de dieta ou, por exemplo, situações de acidose clínica mesmo, né? Que às vezes acontece, você pode avaliar a perda gestacional nos períodos subsequentes. Vai aumentar pra caramba. Então, altera a perda gestacional também. Então, tem uma série de fatores que afetam essa fertilidade, essa perda gestacional associada, por exemplo, com essas acidose subclínica e esses mediadores inflamatórios, né? E vamos para uma aqui, é mito ou verdade? Essa aí para você, que eu acho que tem muita gente que põe muito peso nisso. E eu queria que você comentasse o real peso da situação. Muita gente avalia nitrogênio ureico no leite, né? E às vezes tem fazenda aí que a gente tem uma variação aí, a recomendação aí de livro, né? 10 a 14 miligramas por decilitro. O pessoal lá dos Estados Unidos consegue às vezes trabalhar até um pouquinho menos, 8 a 10. E às vezes estoura aí para 15, 16 e já começa um apavoro
às vezes na discussão do veterinário com o nutricionista, novamente, às vezes querendo atribuir o resultado pior àquilo, né? O que tem sobre isso, né? Eu não sei se nessa pesquisa vocês avaliaram, se não, o que tem aí de pesquisa mostrando do impacto do nitrogênio ureico no leite, que é uma medida indireta do que tem no sangue, né? Normalmente a gente, pelo menos em experimento, né, a gente pega a diferença de 2 unidades, se no leite está 14, normalmente no sangue está 16, normalmente algo assim. O que tem disso, né, de verdade nisso? A partir de que nível isso pode começar a gerar um problema na parte reprodutiva? E em que fase aí que ele gera esse problema? Certo. Bom, no estudo em questão esse que a gente publicou, a gente não avaliou isso, né? Até porque nós não avaliamos as vacas em si, né? Avaliamos a eficiência reprodutiva e as dietas. Mas só a título de curiosidade, não existiu o efeito de proteína bruta, E PDR e PNDR que é o indicador direto. na eficiência, nos parâmetros de eficiência reprodutiva que a gente avaliou nesse estudo, certo? Bom, beleza. Essa questão do nitrogênio ureico, existe esse questionamento sim, porque pode ter alteração, por exemplo, do ambiente uterino e alteração da fertilidade. No entanto, até revisitando um pouco da literatura para discutir esse artigo, não existe tanta informação assim e os níveis de alteração da reprodução, por exemplo, ou possível alteração da reprodução, fica ali de 16 a 18, certo? Passando disso, possivelmente afetando a fertilidade. A minha experiência, inclusive com os parceiros de nutrição, eu tenho pouco esse relato ou esse retorno da informação. Não me recordo de uma fazenda específica em que nós cravamos que alterações da reprodução foram causadas por alto nitrogênio ureico, certo? Eu não tenho essa experiência, tá? Ao mesmo tempo que nós temos aí fazendas, por exemplo, em algumas regiões do país, do Rio Grande do Sul, por exemplo, dependendo da dieta, você tem... Gramínea temperada... Você tem nitrogênio ureico um pouco mais alto e reprodução voando. Porque não é só ele, né? Temos que lembrar disso. Sim. Então, se você tem um período de transição ajustado, está usando um programa reprodutivo bom, outros aspectos de conforto da vaca, não é esse cenário, por exemplo, na minha experiência, que vai te diminuir 10 pontos percentual de concepção, 15 pontos percentual de concepção. Essa experiência eu não tive, né? Não tenho, não cravei nada assim nas fazendas que a gente trabalha em parceria por enquanto, entendeu? Bacana. Eu acho que é só mais um ponto aí na área de... Sim. E outra que eu também já percebi, eu acho que isso é até um pouco mais usado pro gado de corte que pro gado de leite, por alguns fatores, que é o uso de gorduras poliinsaturadas, melhorando a qualidade embrionária. Eu acho que, não sei se isso aí, na prática, o pessoal tem usado suplementar uma gordura protegida, especificamente, pelo menos até quando eu li um pouco mais sobre o assunto, aparentemente o C18.2, que é o linoleico, ele tem uma função aí de contribuir um pouco com melhor qualidade de embrião, mas eu não sei o quanto aí, o que você tem que contribuir nesse cenário, se o pessoal tem aplicado isso, usado essa estratégia também. Assim, essa linha de pesquisa do uso de gordura, né, em vacas em pré-parto, pós-parto, início de lactação, buscando alterar aspectos de saúde e fertilidade, claro, aspectos de produção também, ela é forte, ela é relativamente forte, essa linha de pesquisa. Não que tenha tanta coisa extremamente estabelecida, mas existe alguns resultados importantes. Por exemplo, o professor José Eduardo, né, o Zé lá na Universidade da Flórida trabalhou bastante com isso, com o uso de gordura afetando saúde e fertilidade. Não só isso, né? O Zé tem uma produção científica fantástica, né? Na parte de nutrição e reprodução, enfim. E existe sim o resultado do efeito da gordura na reprodução. Por exemplo, alterando dinâmica folicular, concentrações hormonais, ambiente uterino
e também fertilidade. Né? Uhum. E tanto dos poliinsaturados que você comentou, dos insaturados que você comentou, mas também dos poliinsaturados como o DHA. Tem estudos recentes aí, por exemplo, da Letícia Sinedino, mostrando que o uso do DHA pode melhorar a reprodução, né? Por efeitos diretos na fisiologia da reprodução, certo? Uhum. Ou efeitos indiretos. Por exemplo, no estudo das 50 fazendas que a gente avaliou, porcentagem, tá? De extrato-etéreo, da matéria seca. Não tô falando de qual gordura foi. O ácido graxo em certo? si, mas... Uhum. Quanto maior a porcentagem de extrato-etéreo, maior a fertilidade no primeiro serviço. Certo? Pode ter um efeito direto da fonte de gordura nessa fertilidade? Sim, pode. Uhum. Mas qual que é um outro efeito? Inclusive, nosso estudo foi exatamente assim que aconteceu. As fazendas que trabalhavam com um pouco mais de extrato-etéreo na dieta... Menos CNF. Elas... obviamente são as fazendas que tinham menos carboidrato não fibroso. Sim. Né? E o carboidrato não fibroso foi associado com menor fertilidade. Uhum. Então, se eu tinha mais extrato-etéreo e menos carboidrato não fibroso, você aumentou a fertilidade. Então, eu vejo a gordura por esses dois pontos, tá? Efeitos diretos na reprodução, sim, pode ter. Uhum. Assim como uma maneira de você colocar uma fonte de energia lá e diminuir um pouco, por exemplo, problemas de alto amido ou alto CNF. Entendi. Eu pensaria assim na gordura. De forma positiva, né? Sim, para não perder, eu acho que o embalo, alguns aditivos aí que interferem nisso. O que tem, por exemplo, assim, do efeito... Eu sei que o Milo tinha essa linha de pesquisa da suplementação de metionina protegida no efeito na reprodução. Tem alguns estudos lá da Universidade de Wisconsin com o uso de metionina pré e pós-parto, né? Não só o pós-parto recente, mas o início da lactação. Até os estudos do Matheus, o Cato, né? Do Matheus Toledo, quando Sim. ele estava lá com o Milo. E alguns dos achados interessantes são o seguinte. Um dos estudos mostrou que a suplementação com metionina, ela melhorou o desenvolvimento embrionário e diminuiu a perda gestacional. Uhum. Então, ela teve efeito nisso, certo? Bom, legal. Qual que é o outro achado de um dos estudos? Quando eles avaliaram a eficiência reprodutiva de vacas que tiveram ou não doença, houve uma interação com a suplementação com metionina. O que aconteceu? Vaca saudável, que não teve problema de saúde, certo? Uhum. Excelente eficiência reprodutiva e não teve efeito da suplementação com metionina na eficiência reprodutiva, certo? Uhum. Beleza. Quando eles avaliaram as vacas que vieram a ter doença, essas vacas, quando foram suplementadas com metionina, tiveram melhor reprodução. Uhum. Então, talvez essas vacas que vieram ficar doentes, eles não sabiam que elas iam ficar doentes, né? Uhum. A suplementação foi experimento. Então, essas que vieram a ficar doentes foram beneficiadas. Então, talvez essas vacas, elas que precisaram a mais dessa metionina, né? Dessa suplementação. Então, elas foram beneficiadas. Então, existe sim alguns desses benefícios. Além de possíveis efeitos da metionina, né, em saúde e aí isso, consequentemente, vai melhorar a reprodução lá na frente, né? Que às vezes é indireto, né? Que daí é indireto, né? Não que necessariamente a metionina melhora os parâmetros de saúde em todos os estudos, mas em alguns sim. Uhum. Além dos aspectos positivos da suplementação de metionina na produção de leite, né? Proteína do leite, etc. Isso. Gordura do leite também. Mas alguns dos achados da suplementação com metionina na reprodução é isso. Melhor desenvolvimento embrionário e menor perda gestacional, em um dos estudos. E melhor eficiência reprodutiva nas vacas que vieram a ter problema de saúde. Elas se beneficiaram dessa suplementação. Entendi. E para finalizar esse tópico, tem mais algum aditivo, não sei aí, que contribui aí diretamente na parte de reprodução? Não sei se microminerais orgânicos, não sei se tem alguma coisa relacionada a isso, ou até colina, ou mais algum aí que você lembra, né? Eu acho que você estudou bastante isso. Não, acho que assim, colina tem
uma série de estudos do Zé também, né? Mostrando o benefício na fisiologia, né? No metabolismo de vacas, principalmente aquelas vacas desafio, né? Que são as vacas que parem com o score de condição corporal maior. Então, a colina colaborando aí no metabolismo dessas vacas no pós-parto, o que, consequentemente, pode ter efeito na eficiência reprodutiva lá na frente, né? Ok. Porque você vai melhorar a saúde delas, você vai melhorar a eficiência reprodutiva lá na frente. Mas nenhum estudo assim, com e sem colina e avaliando reprodução diretamente. Teria que revisitar. Tá. Não lembro de cabeça um estudo especificamente com N grande. Por que a dificuldade, né, dos estudos com nutrição? Isso é válido mencionar, né? É um desafio enorme, né? Fazer estudos de nutrição e reprodução. Judia demais. Por quê? Teoricamente, você teria que ter consumo individual do animal, certo? E um N gigante. Porque a variável final da eficiência da reprodução é fertilidade. E ela é uma variável binária. É 0 ou 1. É prenha ou vazia. E para esse tipo de estudos, você precisa ter um N experimental muito grande. Então, você não consegue fazer esses estudos de nutrição de forma tão fácil com um N grande, né? Então, especificamente nesse caso, eu não estou lembrando algum que tem um N grande específico para essa parte de avaliar fertilidade, certo? Esses outros que a gente comentou foram ou avaliando a eficiência da fazenda, né? Ou então com um N um pouco maior, que daí existe. Eu me atentaria, buscaria entender um pouquinho também de outros aspectos que podem estar afetando a nutrição. Por exemplo, vitamina E. Vou dar um exemplo só de um estudo que foi conduzido pelo grupo professor Sartori na Exalc, né? Pelo Guilherme Pontes, inclusive com colaboração do Zé e do Milo, onde suplementar vacas com vitamina E injetável, tá? Não foi na dieta. Suplementar vacas com vitamina E injetável no pré-parto, você diminuiu a retenção de placenta, diminuiu mortalidade de vaca, aumentou a fertilidade, diminuiu perda gestacional, certo? Mas isso foi em fazendas que precisavam de suplementação. Ou seja, as vacas estavam com níveis abaixo do recomendado de vitamina E. Então, só um olhar para a vitamina E, até porque, por exemplo, o nível de vitamina E de 2001, né? Do NRC 2001, para o Neisen novo, no pré-parto, ele quase que dobrou. Subiu, Ele foi de 1.000 e pouco para 2.200 unidades por dia. Então, é um aspecto a se olhar, por exemplo, já que você perguntou de possíveis outros aspectos, eu citei esse estudo, né? Sim. E lembrar que é diferente ter deficiência e aí eu corrijo a deficiência, certo? Do que eu suplementar a mais e buscar um efeito, né? Então, tem esses cenários que a gente tem que olhar. Adicional. Uma coisa é você corrigir a deficiência, outra coisa é você ver uma suplementação a mais. Então, assim, esses são alguns comentários aí da nutrição, né? E deixar disponível aí pro pessoal aí, que quiser buscar esse estudo em si. A gente deixa aí o link depois do trabalho aí na descrição. Eu acho que já mais caminhando pro fim... Que até foi um prazer fazer esse trabalho, participar desse trabalho, né? Os dados aí vieram do Alex. Vamos então trazer ele aqui também, que ele tem experiência para compartilhar. Tem demais. O Alex é um cara muito bom para trazer aqui. Experiência de fazenda, muita, né? Além de ter sido pesquisador na Califórnia, trabalhado em diferentes indústrias, né? Alex trabalhou na indústria de saúde animal, reprodução, nutrição animal, né? Sim. Hoje ele está de volta na saúde animal e na reprodução, né? Então, muita experiência de fazenda em diferentes regiões do mundo, né? Então, um cara muito bom de global, né? Muito bom de trazer mesmo, né? E teve o prazer aí de colaborar nessa publicação aí, junto com ele, né? Com o Milo, com o Paulo Carvalho, que também foi contemporâneo nosso lá na Universidade de Wisconsin. Em português. E com o professor Randy Shaver, né? Que também é outra referência para nós. Então, um artigo legal de ter publicado aí. E eu ia comentar com você, pra gente ir caminhando mais pro fim, só para não deixar de falar do conceito aí do ciclo aí da alta fertilidade. O que consiste esse conceito? E você dando destaque aos principais pontos aí que tem
tem que ficar atento aí para fazer esse ciclo rodar e alcançar essa meta aí. Ótimo, aí senão não podemos deixar. Deixa passar. Eu tava esperando. Você é igual um atacante lá na final da Copa do Mundo, E querendo assim, chutar pro gol. O dia hoje foi corrido, nós estávamos lá no evento na Exalc, nós estamos falando de vaca o dia inteiro, então nós estamos embolando aqui nas perguntas aqui. Às vezes ficou até cansativo pro pessoal, mas algo que a gente não pode deixar de falar é desse conceito do ciclo da alta fertilidade, né? Que envolve a importância da eficiência reprodutiva. Uhum. Então vamos voltar lá no começo do episódio. Intervalo entre partes. Eu melhorar o intervalo entre partes, eu melhorar a eficiência reprodutiva, eu tenho efeitos em produção de leite e rentabilidade da fazenda, certo? Então eu quero buscar um intervalo entre partes porque financeiramente é importante. Uhum. Esse é um ponto. Agora, o que é o conceito do ciclo da alta fertilidade? É a importância do intervalo entre partos para a própria vida da vaca a longo prazo na fazenda. Esse conceito ele foi introduzido em termos de publicação pelo professor Richard Pursley, né, em 2019, onde a pergunta do estudo era o seguinte: o momento em que a vaca emprenha na lactação afeta o desempenho dela na lactação subsequente? Ou seja, uma vaca que emprenhou com 85 dias pós-parto vai ter um intervalo entre partos de 12 meses. Como que é o score de condição corporal dessa vaca nesse parto subsequente? Como que é o pós-parto subsequente dela? Como que é a fertilidade dessa vaca na lactação subsequente? Comparado com uma vaca que atrasou a reprodução, que vai ter um intervalo entre partos de 15 meses. Essa foi a pergunta. Então, uma análise bem legal nesse trabalho em particular, né? Onde eles avaliaram a vida da vaca a longo prazo. E quais são os achados interessantes? Primeiro ponto. Antes desse estudo, estudos antigos já haviam determinado isso, mas tem um estudo bem interessante, que é da Universidade de Wisconsin também, que avaliou o efeito da mudança de score de condição corporal durante o período de transição, afetando a eficiência reprodutiva. E eles têm 2 estudos, né? O estudo do Paulo Carvalho, o estudo do Rafael Barletta. Um do Barletta numa fazenda aqui no Brasil, do Paulo Carvalho em 2 fazendas no estado de Wisconsin. O que é o compilado desses estudos? Todas as vacas perdem score de condição corporal no período de transição? Não. A maioria perde. Mas existe uma parcela importante que mantém ou ganha score de condição corporal no período de transição, né? E foi de 20% a 25% de vacas que mantiveram score, 20% a 25% de vacas que ganharam score. E 50%. E 50% que perderam. Essas vacas que mantiveram ou ganharam score, o primeiro achado delas é que elas parem com o score menor. Elas parem mais enxutas. Elas parem mais magras. 3, 4. 2,75. Na média, né? Sim. A média 2,7. Então você tem vaca 2,75, tem vaca 3 e assim vai. Tá. E essas vacas, elas têm menos problema de saúde, ciclam mais cedo e têm excelente fertilidade já no primeiro serviço. Mais do que 50% de concepção. Elas vão muito bem. Nesse caso, não necessariamente tem o ovo e a galinha, tá? A vaca ganhou score, por isso ela ficou menos doente. Ou então ela ficou menos doente, por isso ela ganhou score. Não tem ovo e a galinha aí, são estudos associativos, retrospectivos, né? Epidemiologicamente falando, é isso que aconteceu. Mas o que importa pro produtor, pro técnico? Vaca que pare mais enxuta, tá perdendo pouco score ou mantendo ou ganhando, tem excelente saúde, cicla mais cedo, emprenha mais e perde menos gestação. Essa é a vaca top. Beleza. Como ter essa vaca na fazenda? E aí entra o ciclo da alta fertilidade. Quando essa vaca atinge um intervalo entre partos reduzido, que no estudo, por exemplo, do professor Richard Pursley, foi de 13 meses, as vacas que pariram com score de condição corporal na média 2,7, elas tiveram intervalo entre partos de 3 meses. As vacas que pariram com mais de 3 de score, elas tiveram
440 dias de intervalo entre partos. O intervalo entre partos dela foi prolongado. Ela emprenhou mais tarde, deu tempo dela engordar no final da lactação. Ela teve um período seco, pode ter um período seco prolongado, dá tempo dela engordar, ela vai parir com score excessivo. Isso que a gente não quer. Das vacas que mantiveram ou ganharam score de condição corporal, elas tiveram intervalo de partos de 3 meses. Quem perdeu meio ponto ou mais de score, teve intervalo entre partos de 440 dias, por exemplo. Por volta disso. Ou seja, atrasei a reprodução da vaca, emprenhou tarde, deu tempo de engordar, pariu com score excessivo, perdeu o score no pós-parto. Certo? E, assim como nos outros estudos que eu comentei, quem manteve ou ganhou score, também nesse estudo, teve excelente fertilidade e menor perda gestacional. Ou seja, o que é o ciclo alta fertilidade? É eu trabalhar da melhor maneira possível o manejo, de forma geral, da fazenda, né? Não vamos repetir os fatores que afetam, mas período de transição, etc. Mas ter um manejo reprodutivo eficiente, né? Que dá a chance da vaca emprenhar cedo, usar um bom programa de ETF para o primeiro serviço, né? E reinseminar a vaca de forma eficiente, para emprenhar ela até 130, 150 dias em leite. Essas vacas vão parir com o score de condição corporal controlado, vamos dizer assim, 2,75, 3, não passando muito de 3,25. Elas perdem pouco score, ou até mantêm ou ganham. Elas têm menos problema de saúde, elas têm excelente fertilidade e perdem menos gestação. O que acontece com elas? Emprenham cedo de novo. Então elas entram nesse ciclo da alta fertilidade. Esse é o conceito. É o impacto de eu ter uma boa eficiência reprodutiva, melhorando a reprodução da vaca a longo prazo, né? E é muito importante esse conceito, porque envolve a vaca ficar na fazenda, né? Produzindo leite de forma eficiente em intervalo entre partos adequado, né? A longo prazo, que é um outro fator importante para a fazenda de leite hoje, né? A vaca tem que ficar na fazenda para pagar a conta, né? E ser rentável, né? Então esse que é o conceito do ciclo de alta fertilidade. Toda vez que nós estamos aí nas fazendas parceiras, a gente está pensando nele. O que está afetando essa vaca emprenhar cedo? É meu programa de ETF? É minha taxa de serviço? É meu período de transição? É minha divisão de lote? É o calor? É o inseminador? É o touro? É tudo isso que nós conversamos. Para buscar emprenhar essa vaca no início da lactação. Para ter o intervalo entre partos certo, que nós já sabemos que para rentabilidade é importante. Mas não é só isso. Para a própria vida da vaca, a longo prazo, ela ter boa reprodução é importante. Ela vai ficar na fazenda, saudável, emprenhando na hora certa, a longo prazo. Esse que é o cenário, né? Bacana. Formação com força. Você tem que vir outra vez só para falar da parte de gado de corte. Nossa, nem entramos no gado de corte, né? Meu amigo, obrigado aí. Pô, o pessoal aí vai ter um material de ponta aí para ouvir. Tentei aqui, com o meu conhecimento pequeno aí de reprodução, ir puxando o fio para soltar informação. Fazendo só o meio de campo, cruzando a bola na área para eu chutar pro gol e, como sempre, aí, muito profundo e muito prático, né? Eu acho que ficou aí um conteúdo de ponta bem aplicado. E obrigado mais uma vez, né, cara, ter passado o dia aí, ter dado palestra e ainda disponibilizar para vir aqui até esse horário aqui para estar conosco e disponibilizando essa informação de ponta aí. Obrigado aí pela oportunidade aí de aprender contigo hoje aí. Que isso, eu que tenho que agradecer. Eu não tô muito acostumado a participar assim, mas espero que as falas tenham ficado boas aí de passar algumas mensagens, né? E eu que agradeço o convite, demorou para sair o podcast aqui, que às vezes a gente não tá todo mundo na mesma hora para se encontrar, né? Mas o prazer é meu, né? A etapa da pós-graduação ali na Exalc, em Wisconsin, ela foi muito importante na minha trajetória como profissional, mas não só isso, né? Como pessoal também, né? Então, ter vocês aí como grandes amigos aí que eu fiz durante a pós-graduação, acompanhava o trabalho de vocês já ali que eu entrei, mas
mais tarde um pouco, né? Então sou mais novo um pouco. Quando eu entrei ali no mestrado na Exalc, você estava ali no doutorado e manejo de vaca lá no freestall. E graças a Deus nós conseguimos aproximar, ter uma excelente amizade. E não só isso, né? Conversar de vaca, conversar de o que tá dando certo, o que tá dando errado, como colaborar com os mais jovens, né? E com as fazendas que a gente trabalha em parceria, né? Então, qualquer momento que precisar, um liga pro outro. E então ter o privilégio de ser amigo de vocês, acompanhar o trabalho de vocês é muito bom. Parabenizo mais uma vez pelo que vocês vêm fazendo aí no campo, pelas pessoas que vocês são, né? E por essas ações também, né? De ensino, né? E de transmissão de conhecimento, né? Porque no fim do dia o mais importante é o seguinte... Eu sabia, essa mensagem. Vamos ver o que vai vir aí. Não, eu sei. Não, mas é verdade, porque hoje eu te garanto. E isso aí é bom, legal contar pra turma também, né? A gente brinca do tal do sentimento bom, né? Eu sempre falo, tem que passar sentimento bom pra frente, né? Sempre falei isso, vocês zoam, todo mundo brinca. Tem até no final das minhas apresentações, sempre tem lá a frase, né? Passar sentimento bom pra frente. E se hoje nós estamos aqui, basicamente duas coisas, né? Claro, tem parte técnica envolvida, trabalhamos na mesma área e queremos ajudar a turma, sim. Temos novidade para contar? Temos. E fizemos isso e tentamos passar algumas mensagens, né? Mas no fim do dia é por causa de sentimento bom. Se nós não tivéssemos tido um bom relacionamento, né? Ter trabalhado junto aí, vamos dizer, próximo, né? A gente não teria continuado a parceria e não estaria aqui hoje, né? Com certeza. Então, acho que essa é uma mensagem importante, né? E agradeço as pessoas que passaram na minha trajetória, porque se hoje eu tô onde eu tô, né? E se eu conseguir fazer algumas etapas que eu julguei que foi importante para mim, um mestrado, um doutorado, e hoje estou na GlobalGen, pode ter certeza que tem esforço, né? Claro, nós temos a nossa trajetória, temos o nosso estudo, nosso trabalho no dia a dia no campo, mas no fim do dia tem muito relacionamento com as pessoas, né? Tem muito entendimento de processo, tem muito entendimento de pessoas, tem muito sentimento bom envolvido, né? Porque senão as coisas não dão certo, né? Senão a safra que o tio William vai programar lá não vai dar certo, né? A questão da nutrição das vacas lá no dia a dia da fazenda não vai dar certo, o manejo reprodutivo não vai dar certo, não adianta. Você tem que entender os processos e as pessoas para implementar eles da melhor forma ali na rotina, no dia a dia, e passar sentimento bom para os outros, né? Acho que esse que é a mensagem que eu tento levar aí no meu dia a dia, né? Com certeza, e não tem nada melhor do que quando você passa... Quando a gente aprende algo com alguém, ou ensina, esse sentimento que desperta no outro. Pô, isso aí eu tinha dúvida e agora eu consegui, né? Eu acho que isso aí não tem nada mais gratificante para as duas pontas, né? Isso aí constrói um elo de amizade gigante. Todo mundo que teve o prazer de aprender com alguém ou ensinar para alguém e ver aquilo reverberar num resultado lá na ponta, que orgulhou aquela pessoa de ter aprendido a fazer aquilo e que você teve de alguma forma uma conexão ou ajudou essa pessoa a alcançar aquele resultado na fazenda e assim por diante, é crucial, né? E o resultado nosso na fazenda vem através das pessoas, né? O do William é o tratorista que está plantando, o meu é o tratador que está fazendo a dieta, o seu é o cara que está inseminando. Ninguém faz nada sozinho. Claro. E ninguém quer fazer uma coisa obrigado. A pessoa quer, não, eu confio no trabalho de vocês e você me trata bem com educação, com respeito, você me ensina, sabe chamar atenção, tá me mostrando o porquê de fazer aquilo, não só falando, faz. E aí, beleza, é construir esse ambiente harmonioso, né? Então, você brinca assim, mas é uma verdade, né? A gente tem que despertar sentimento bom na turma para o trem caminhar para frente. Sim. Progredir. O dia a dia meu é esse, na verdade. É uma frase que pode até ter começado com uma brincadeira assim, mas que eu levo no meu dia a dia desde antes da própria graduação, né? Vem lá de Jacutinga, vem lá dos amigos do meu irmão, da minha irmã, da minha família, né? Sim. Passar sentimento bom pra frente, é isso aí. E hoje, se nós estamos aqui por causa disso, eu que agradeço o convite aí demais. Espero ter atendido as expectativas aí, contribuído um pouco, conversado fiado com a turma. E pode ter certeza que você passou sentimento bom pra turma aqui hoje. Pode ter certeza. É bom. Bom demais. Cara, obrigado aí, tá? Pela entrega, assim...
pelo bate-papo, né? Eu aprendi muito, não é algo que é meu dia a dia, reprodução, mas assim, entra nos níveis de profundidade ali, que pra turma aí que estiver assistindo, pessoal, aí quem estiver assistindo aí, assistiu a gente, gostou desse conteúdo, compartilha, porque tem muita informação boa, então assim, isso ajuda a gente também a chegar mais longe com essas informações que a gente faz com esse intuito, obviamente, de aprender também com pessoas que têm gabarito, né, que têm competência para compartilhar isso daí, e a gente gosta de expandir isso daí, então compartilha com a turma aí que vocês vão ajudar muita gente. É isso, se tiver dúvida, comenta aí, põe no comentário aí do YouTube, que depois a gente passa pro Dadão, ele é muito solícito aí para responder. Tentamos aí passar aí uma noção, eu acho que para que todo mundo tem que ter uma noção básica da reprodução, ela é uma engrenagem que move a fazenda, nós não entramos especificamente no protocolo, que eu acho que aí é mais focado para o veterinário, né? Todo o ciclo estral ali, o que acontece em cada fase e tal, por que de cada hormônio. Que eu acho que isso aí realmente a gente precisa do veterinário, mas nós, como atuando dentro da pecuária de leite, precisamos saber os números principais e entender um pouquinho da dinâmica. Eu acho que isso aqui ficou bem claro. Os índices, a interação reprodução-nutrição e depois o ciclo da alta fertilidade, a importância do score mais baixo. Então, eu acho que ficou um material bem resumido, que eu acho que para qualquer gerente de fazenda, qualquer pecuarista e técnico, que não ainda atua na área da reprodução, né, mas que é zootecnista ou agrônomo ou veterinário que atua na área de nutrição, ele aprendeu. E o cara que quer ir mais profundo na reprodução, ele já tem uma base para mergulhar mais fundo aí. Agora ele só precisa entender mais a parte dos protocolos, que esses aí eu não consigo decorar de jeito nenhum. Moçada, é isso. Fica com Deus, um abração aí, até o próximo episódio e... reafirmando aí o que o William falou, compartilha, comenta, curte, se inscreve aí no canal e tamo junto. Valeu. Tchau. Valeu. Esse episódio é um oferecimento de Fileo Baile Safre, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Exalc Lab, medir para gerenciar. Imigrante Tratores, agricultura cheia de possibilidades.